Fala galera, tudo bem? Sou o professor Orlando Júnior, sou professor de Direito Constitucional e quero falar que é um prazer estar aqui no Instituto Steve gravando um curso em exercício de Direito Constitucional para vocês. Tenho certeza que nós vamos fazer tudo aqui para sua aprovação. Não vamos ficar enrolando, não vamos ficar aqui colocando coisas desnecessárias. Nós sabemos, nós temos a noção que somos um curso para concurso. E para concurso você tem que ser o mais pragmático possível, caso contrário você pode não alcançar ali o seu objetivo. Então, sem maiores delongas, nós vamos aqui começar com a matéria que eu acredito ser imprescindível para 98% dos concursos que envolvam direito constitucional, que é a organização do Estado, né? A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Essa matéria, ela não é importante somente a título de prova. Ela também acaba sendo importante no contexto teórico da situação. Por quê? Muitas situações só vão ter sentido, né, quando você consegue entender a organização do Estado brasileiro. Então, para você entender melhor o poder judiciário, o poder legislativo, o executivo, como que funciona o Ministério Público, é interessante você ter a base da organização do Estado, ok? Por exemplo, quando eu falar lá no poder judiciário, que no TJ do DF a lista tríplice, né, do 5º Constitucional não vai para o governador, ela vai para o presidente da República. Por quê? A base você aprende nessa matéria de organização do Estado. Então, vamos lá, vamos começando aqui, vamos resolvendo aqui algumas questões importantes. Primeira questão. A Constituição Federal enumerou expressamente as competências administrativas dos Estados-membros. Vem comigo. Eu quero que você entenda o seguinte. Todos os entes federativos, todos, União, Estados, DF e municípios, todos eles têm dois tipos de competência. Todos eles têm competência expressa, enumerada, e todos eles têm competência residual. Agora, entenda aqui comigo, presta atenção. Quando eu falo de competência expressa, enumerada, são aquelas competências que estão previamente discriminadas no texto constitucional. Por exemplo, a União e os municípios, eles são dotados, em regra, de competências enumeradas. Agora, quando você vai para o lado do Estado, a coisa é diferente. Quer ver? Quando você pega o artigo 25, parágrafo 1º, ele fala que compete ao Estado tudo aquilo que não lhe seja vedado por esta Constituição Federal. Então perceba, como que você acha a competência do Estado? Você tira o que é da União, você tira o que é do município, você tira o que é do Distrito Federal. O que sobrar, ou seja, residualmente, a questão para no Estado. Beleza? Então, mais uma vez eu reitero, todos os entes vão ter a expressa, todos eles vão ter a residual. Só que aí cabe a nós analisarmos o quê? Em qual ponto a situação é regra, em qual ponto isso acaba sendo uma exceção. Então vem comigo aqui que eu vou montar um detalhezinho aqui para que vocês possam entender. Vamos lá. Quando eu falo, então, da União e dos municípios, eu quero que você entenda o seguinte. Em regra, eles possuem competência enumerada expressa. Essa é a regra. Quando eu vou para o Estado, o Estado ele possui competência residual, que eu também posso chamá-la de remanescente, reservada ou não enumerada. Essa aqui é a regra do Estado. E o DF, por sua vez, ele tem uma competência que ela é chamada de competência cumulativa. Ou seja, o DF tem tanto a competência do Estado, como também a competência do município. Então vem aqui comigo agora, por favor. Eu quero que você entenda, então, o seguinte. Em regra, União e municípios possuem competências expressas, ao passo que os estados, em regra, possuem competência residual. Ok? Agora, de novo. Eu não posso jamais aceitar aquela história, olha, devido ao fato do Estado só ter competência residual, devido ao fato da União só ter competência expressa, não. Entenda, todos têm a regra
e todos têm exceção, ok? Então, da mesma forma que em regra União e município têm competência expressa, de maneira excepcional eles também têm competência residual. Da mesma forma que em regra o Estado tem competência residual, de maneira excepcional ele tem competência expressa. Por exemplo, quando você pega o próprio artigo 25, ele fala que compete ao Estado legislar sobre gás canalizado. Compete ao Estado criar micro-regiões, regiões administrativas, micro-aglomerações urbanas. Tudo isso são competências do Estado que estão previstas expressamente. Não é a regra, mas eu tenho que entender que ele também tem. Agora, deixo algo aqui para vocês desde a primeira questão. Você, concurseiro, você não trabalha com a exceção, você trabalha com a regra, beleza? Então, sempre que ele coloca uma questão, eu vou presumir que ele está falando da regra. Agora, se ele quiser falar da exceção, ele tem que deixar claro, de alguma forma, que ele está falando da exceção. Então, vem aqui nessa questão aqui, ó. Então, ó, a Constituição Federal enumerou expressamente as competências administrativas dos estados? Errado, porque eu presumo que ele está falando da regra. E a regra não é que o estado tenha competência expressa, e sim que o estado ele detenha competência residual. Então, vamos para a segunda questão. Vamos lá. 2. Ao Distrito Federal são atribuídas apenas as competências legislativas reservadas aos estados. Vem cá. Acabei de falar essa questão aqui no ponto anterior. O Distrito Federal, ele possui competência cumulativa, ou seja, ele tem tanto a competência do Estado como também a competência do município. Eu quero que você entenda que o Distrito Federal, para começar, ele é um ente anômalo, ele é um ente diferente. Por quê? Porque o Distrito Federal, ele é um ente híbrido, ele é tanto Estado quanto município. Tem situações que o DF atua como Estado, tem situações que o DF atua como município. Vou até te dar um exemplo aqui, puxando o gancho de outros assuntos. Quer ver? Vamos imaginar no Poder Judiciário, controle de constitucionalidade. Olha o tanto que o DF é uma figura esquisita. A Constituição, no artigo 102, inciso 1º, a linha A, fala que compete originariamente ao Supremo julgar a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal e estadual. Beleza? Então vem cá. Quando eu falo em ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, é contra lei ou ato normativo federal ou estadual. Professor, e se for município? Município não cabe ADIM, vai caber uma outra ação de controle concentrado, que é uma tal de ADPF, beleza? Agora, eu tô querendo só chegar no DF. Professor, cabe ADIM contra a lei do DF? Depende. Depende do quê, professor? Depende da forma que ele está atuando. Se a lei do DF está na atuação de Estado ou está na atuação de município. Se aquela lei do DF está na competência de Estado, cabe ADIM. Se a lei do DF está na competência de município, não cabe ADIM. Então tá vendo? Por isso que ele é chamado de anômalo. Ele é diferente, justamente por conta desses detalhes. Agora, o que eu sempre falo é o seguinte, vocês vão perceber que a incidência do DF em prova ela é gritante. Por quê? Porque é muito melhor para o examinador colocar algo diferente do que colocar algo comum. O comum é mais fácil, às vezes até na lógica você acerta. Agora aquilo que é diferente, às vezes a probabilidade de você errar acaba sendo muito maior. Então o DF, vem aqui comigo na questão, então ele fala o seguinte, que ao DF são atribuídas apenas as competências legislativas reservadas aos estados. Errado, porque eu não posso esquecer que o Distrito Federal ele é conhecido como um ente híbrido, ou seja, ele é tanto Estado como também município. Então, nesse contexto aqui de competência, a competência dele é uma competência cumulativa, ok? Agora, percebam aqui, pessoal, não deixe posteriormente, claro, nós vamos ver várias outras questões sobre o Distrito Federal, mas não deixe o quanto antes de ler o artigo 32. O artigo 32, ele vai colocar ali algumas disposições, né, sobre o Distrito Federal. Então, quanto antes você começar a ler esses textos mais importantes, melhor vai ficar aí a nossa vida, você pode ter certeza. Como eu sempre falo, eu gosto sempre de reforçar essa noção para vocês em exercício. É importante saber doutrina, é importante saber jurisprudência, óbvio, mas você nunca vai começar a construir a casa
lá do teto. Você vai começar da base, da estrutura. E a base aqui para nós, nesse contexto, é o texto seco, é a literalidade da nossa Constituição. Então é sempre imprescindível, quando for começar a estudar alguma matéria, pegue aí primeiro o texto. Nós temos hoje aí dados que vão nos comprovar que de técnico à prova da magistratura, 60% das questões de direito constitucional são extraídas com base em texto seco. Então, às vezes, você erra a questão por conta de preguiça. Então, para de ser um preguiçoso, larga de ser mandioca e vai estudar, fila da mãe. Vamos nessa. Próxima questão, bora? 3. A Constituição Federal conferiu à União diversas competências administrativas, sendo a sua principal característica a delegabilidade a outros entes federativos. Aí vem cá, que isso aqui é muito importante. Eu tenho que entender que, primeiro, a União é o ente que mais tem competência expressa na Constituição, óbvio, Estou falando da Constituição Federal, Mas eu quero que você entenda o seguinte: a União tem duas competências na Constituição. A União tem competência administrativa e a União tem competência legislativa. Uma está no artigo 21, a outra está no artigo 22. Agora, eu não quero de jeito nenhum que você esqueça isso que eu vou colocar. Quer ver? Vem comigo aqui agora, por favor. Olha aqui. Antes de resolver a questão, eu quero que você entenda o seguinte. O artigo 21, ele vai tratar de competência administrativa da União. Ok? Então, o primeiro detalhe que eu destaco aqui é que a competência do 21 ela é uma competência administrativa. Segundo ponto que eu tenho que tirar daqui é que as competências elencadas no artigo 21 são competências exclusivas da União. E aí, justamente pelo fato de serem competências exclusivas, vem o principal ponto aqui que nós precisamos extrair, que é a sua indelegabilidade. Então vem aqui comigo, por favor. Presta atenção. Todas as matérias arroladas no artigo 21 são matérias administrativas exclusivas da União. Pelo fato, então, delas serem exclusivas, elas têm como característica a indelegabilidade, ou seja, todas as competências elencadas no 21, pessoal, só podem ser executadas pela União. Se porventura Estado, DF ou município tentar executar qualquer matéria do 21, não tem conversa. É inconstitucional, por quê? Porque nós temos ali uma invasão de competência. Você está entrando numa competência exclusiva da União. Cai em prova, professor? Cai, você pode ver a questão aí. Agora, o próximo ponto que eu vou colocar não cai, não. Ele despenca, então fique atento. Vem comigo, quer ver? O artigo 22, ele também vai tratar de competências da União, só que tem uma diferença. No 22, você tem competência legislativa da União. É o primeiro ponto importante aqui. O artigo 21 é competência administrativa, o 22 é competência legislativa. No artigo 22, as competências ali colocadas são competências privativas. Opa, peraí, no 21 são exclusivas, no 22 são privativas. Então, a principal característica aqui é a sua delegabilidade. Beleza? Então, olha aqui agora, por favor. Diferentemente do 21, no 22, as matérias da União, por serem privativas, elas podem ser delegadas. Só que você tem que entender que, para que ocorra essa delegação, nós temos que cumprir um devido processo constitucional. Esse devido processo constitucional está previsto no parágrafo único do artigo 22. Então, para que qualquer competência privativa seja delegada, eu basicamente tenho que lembrar de três coisas. A Constituição fala que essa delegação ela tem que ser efetivada por lei complementar, então é uma reserva legal, né? Ela tem que alcançar os 26 estados e o Distrito Federal, e eu só posso delegar questões específicas. Então, mais uma vez eu reitero, diferente das competências administrativas que são exclusivas e, portanto, indelegáveis, as privativas, por sua vez, elas podem ser delegadas desde que você respeite isso que eu acabei de mencionar. Então, vamos na questão de novo, quer ver? 3. A Constituição Federal conferiu à União diversas competências, administrativas. Então, ele está falando do artigo 21. Sendo sua principal característica a delegabilidade.
responsabilidade a outros entes. Errado. Errado, porque se aqui as competências são administrativas, então elas são competências o quê? Exclusivas da dona União. Beleza? Tranquilo? Próxima questão. Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Perfeito. Entretanto, diante de interesse local, a União pode delegar essa competência legislativa por meio de lei complementar a apenas um Estado-membro da Federação. Vem comigo. Pelo que eu te expliquei agora há pouco, você já consegue acertar isso aqui, né? Eu sei que competência privativa eu posso delegar. E, de fato, legislar sobre trânsito e transporte é privativa da União, né? Aí que eu não quero que você confunda, pessoal, um detalhe. Política de educação para a segurança do trânsito e transporte. Legislar sobre trânsito e transporte é privativa da União. Esse ponto a questão está perfeita. Agora, quando eu falo de política de educação para a segurança do trânsito, isso é uma competência comum elencada no artigo 23. É engraçado você analisar a campanha eleitoral, na última campanha do Distrito Federal tinha pessoas aí prometendo, como deputado distrital, que se fossem eleitas iam tentar aprovar a lei, para a questão de rebaixar carro e tudo. O burro, isso é legislar sobre trânsito e transporte, né? Então isso aí não é competência sua, você teria que ter candidato a deputado federal abençoado, beleza? Só se a União tivesse uma delegação por conta disso e a União não delegou. Então, muito cuidado para não confundir essa situação, porque isso até no nosso dia a dia ele vai influenciar. Eu trouxe essa questão à baila aqui da política porque eu gosto de conciliar, eu acho que o concurseiro ele tem que conciliar a vida dele, o que ele vivencia todos os dias, com a questão, né, do estudo dele. Porra, tô estudando direito penal, vi um crime lá na televisão, poxa, faz associação, tipifica a porra do crime lá, porque na hora da prova ele vai lhe cobrar. Tô analisando a questão e ele falou de licitação. Lembra na sua cabeça quais os tipos de licitação, quais as modalidades da licitação, porque você começa a fazer daquilo o seu cotidiano, o seu dia a dia, né? E aí sim você começa a analisar as questões o tempo inteiro e aí o seu cérebro vai sempre oxigenando aquela matéria. Beleza? Mas olha aqui. Então, o fato de legislar sobre trânsito e transporte tá lindo. Posso delegar por ser competência privativa? Posso. Agora, a questão estava quase toda perfeita. Quer ver? Vamos de novo nela, ó. Entretanto, diante de interesse local, a União pode delegar, pode, né? Não é uma obrigação dela, é discricionário. Esta competência legislativa por meio de lei complementar, lindo, a apenas um Estado-membro. Aí não, né? Errado por conta disso aqui. Então vamos falar aqui dessa parte aqui, quer ver? Ó? Só para você anotar no caderno aí, ficar lindo. Delegação das competências privativas. Primeiro, a delegação ela é feita por lei complementar. A delegação ela é feita por lei complementar. Ela deve alcançar estados e DF e eu só posso delegar questões específicas, ok? Mas olha aqui dois detalhezinhos aqui para mim, por favor. Primeiro, não sei qual é a banca que vai realizar o seu concurso, né? Agora, eu quero te falar que tanto das bancas mais reflexivas, como é o caso do CESP, quanto as bancas mais literais, como é o caso da Carlos Chagas e tudo, né, vão cobrar isso aqui. Cuidado, pessoal, cuidado. A delegação aqui é feita por lei complementar. Ele vai colocar assim: a União pode delegar competência privativa nos termos da lei, na forma da lei. A lei específica, errado, é a lei complementar. Quando eu falo nos termos da lei, na forma da lei, a lei específica, isso é uma lei ordinária. E aqui eu preciso de lei complementar. Segundo ponto, segundo o Supremo, para evitar qualquer tipo de favoritismo ou de perseguição, quer delegar, manda bala. Mas vai ter que alcançar os 26 estados e o Distrito Federal, ok? Lembrando que município nesse contexto aqui ele não pode receber delegação. O parágrafo único do artigo 22 não permite isso. Então, mais uma vez eu reitero, essa questão 4 ela estava quase perfeita, entretanto ela tem esse probleminha aí que eu acabei de mostrar. Próxima questão, vamos nessa. Quinta questão. A Constituição Federal enumerou as competências administrativas e legislativas dos municípios. Opa! A Constituição Federal
enumerou as competências administrativas e legislativas dos municípios. Perfeito, né? Nós vimos anteriormente, não preciso ficar replicando isso também todas as vezes, que a competência dos municípios, assim como a competência da União, ela é chamada de competência enumerada expressa. Beleza? Então olha aqui comigo. Então, em regra, as competências da União são competências expressas, ok? Da União e dos municípios, né, que é o caso da questão. Então, as duas, em regra, vão ter essas competências, tanto administrativas quanto legislativas, discriminadas no texto constitucional. E eu vou deixar um conselho para vocês. Sempre que eu falo de repartição de competências, visivelmente, do artigo 21 ao 24, nós temos as questões mais cobradas. O artigo 21 fala da exclusiva da União, 22 privativa, 23 comum, 24 concorrente. Eles sempre foram cobrados com muita frequência. Isso é fato. Só que o examinador, ele começou a perceber o seguinte, cara, a galera tá ficando muito afiada nisso aqui. Mas só que eles não estão lembrando das competências dos municípios. E ele, começou a sentar o pau em 2018 a cobrar o artigo 30, que fala das competências dos municípios. E o cara ficava, cara, onde é que isso aqui tá ali nessas competências? Então, cuidado, né? Então, além desses 4 artigos, que até hoje são muito cobrados, óbvio, você também vai começar a ler a partir de hoje o artigo 30 da Constituição Federal. Ele vai versar sobre as competências dos municípios e ele vem caindo com muita frequência, ok? Próxima questão. 6. A União possui competência legislativa privativa, beleza, a qual não pode ser delegada aos estados, ao DF nem aos municípios. Pode parar. Errado, já vimos isso aqui. Ela tem competência privativa e a competência privativa pode ser delegada. Agora, o que nós temos que entender aqui? Ela pode ser delegada para estado e ela pode ser delegada para o DF. Agora, ela não vai poder ser delegada para os municípios. Beleza? Artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal. Próxima. Também outra questão que nós já vimos. A União é dotada de competência administrativa remanescente ou residual para suprir a inércia legislativa dos estados e municípios. Erradíssimo! Erradíssimo! Nós já vimos que a União, em regra, não goza de competência remanescente. Quem goza da competência remanescente ou residual, no caso, é o Estado, beleza? A União não. A União, em regra, ela tem competência enumerada expressa. Quer ver? Olha aqui. Viu por que é importante você, às vezes, colocar uma base em uma questão? Porque uma base bem feita ali, você consegue, consequentemente, acertar várias questões inerentes àquele assunto. Você pode perceber que tem alguns temas que eles têm uma certa preponderância, né? Assim, por exemplo, como vocês puderam perceber aí, essa história de competência expressa, competência residual, vocês estão vendo que cai muito, né? Então, assim, quando você faz uma base boa, né, e sabe que aquele assunto vai cair com muita frequência, né, então é interessante fazer esses esqueminhas, né, colocar lá com prioridade no seu resumo, deixar isso no seu mapa mental lá de forma mais visível, né, justamente para que você tenha um melhor rendimento. Mais uma questão? Vamos nessa? Só ouro da Bahia. Próxima. 8. A União pode avocar uma competência estadual ou municipal sempre que o interesse público exigir. Vem cá. Essa questão, ela é mafiosa. Deixa eu te explicar um detalhe. A União tem competência privativa e eu já falei para você que competência privativa pode ser delegada. Ok? Até aqui tranquilo? Entenda um detalhe. Se a União delega a competência, ela pode tomá-la, ela pode avocá-la, revogá-la, ele pode usar qualquer um desses termos aqui no Constitucional que não vai ter problema. Então, uma vez a União tendo a competência dela privativa e delegando, ela toma a hora que ela quiser, porque a competência não deixa de ser dela, beleza? Agora, claro, a União pode fazer isso desde que ela respeite a simetria, desde que ela respeite o paralelismo entre as formas, ou seja, se eu deleguei por lei complementar, eu tomo por lei complementar. Só que o examinador, ele usa dessas situações mais genéricas para fazer você errar a questão. Ele falou nessa questão o seguinte, ó, a União pode avocar, a União pode tomar.
uma competência estadual ou municipal sempre que o interesse público exigir. Eu lhe pergunto, qual foi o momento que essa questão falou? Qual foi o momento que essa questão falou que a competência era da União, ela delegou e está tomando? E falou assim, olha, ela pode tomar a competência do Estado ou do município. Claro que não. Entenda. É por conta disso que nós fazemos na Constituição uma situação chamada de repartição de competência. Né? Se a Constituição deu a competência para o Estado, se a Constituição deu a competência para o município, a União não pode sair tomando isso, porque isso gera uma instabilidade, isso gera uma insegurança jurídica tamanha dentro da federação, ok? Então, eu quero voltar aqui com você nessa questão para você colocar uma observação. Vem comigo, quer ver? Ó? A União pode avocar uma competência estadual ou municipal sempre que o interesse público exigir? A questão está errada. Questão está errada. Beleza? Coloquei que a questão está errada. Agora coloca uma observaçãozinha. Vamos lá. Coloquem assim. Uma vez sendo delegada a competência pela União, ela pode retomá-la a qualquer tempo. Desde que observe a simetria das formas. Beleza? Agora, de novo aqui nessa questão. Então, aqui ele falou que a União pode avocar a competência estadual ou municipal sempre que o interesse público exigir. Aqui está errado, porque ele não fala que a competência é da União. Então, uma vez isso aqui acontecendo, isso vai fazer o quê? Isso vai ferir a repartição de competências prevista na própria Constituição. Beleza? Vem aqui. Então, pessoal, fizemos aí algumas questões, sempre questões bem detalhadas, sem perder tempo, mas, obviamente, questões detalhadas. Beleza? Revisem aí, leiam o texto da Constituição, vamos para cima, porque o nosso objetivo aqui é a sua aprovação. Grande abraço.